E a Thalina estava recebendo a visita da Sandra Bittencourt, que é a diretora-presidente da Fundação de Recursos Humanos, Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul, e que nos trouxe, né, Thalina, os relatórios da gestão, um livro, Rede Escola de Governo, especialização, Rede Escola de Governo de Segurança Cidadã, organizado por José Vicente Tavares dos Santos e pela Lígia Moriban Madeira. Todo o trabalho aí da Rede Escola de Governo, com um livro aqui que nós recebemos específico sobre segurança cidadã, segurança pública, mas de qualquer forma é apenas uma das áreas da atuação aí da Rede Escola de Governo, né, Geraldo? Vamos aproveitar para falar um minutinho aqui com a Sandra Bittencourt, que foi nossa colega nos bons tempos lá da... Senta aqui, Sandra. A Sandra foi nossa colega nos bons tempos no início da TV Record RS, lá em 2007, trabalhei com a Sandra lá na TV Record RS. Sandra, como é que foi essa gestão aí na Fundação de Recursos Humanos? Boa tarde, então, aos nossos guaibeiros, Thaline, Juremir, é um prazer estar aqui. A gente tem muito orgulho, assim, de um trabalho consolidado, né? Tanto em números que a gente tem para exibir, quanto em conceitos que a gente conseguiu dar materialidade. Então, no caso da Escola de Governo, a gente quis formar uma escola diferente, com formato em rede, para acessar todo um patrimônio que a gente tem aí na Academia do Rio Grande do Sul. E nós conseguimos, então, realizar parceria com 34 instituições, né, de ensino superior gaúchas, né, públicas e comunitárias, e com isso desenvolver diferentes ações de ensino voltadas para o nosso servidor público, tanto do Estado quanto dos municípios. Conseguimos beneficiar aí mais de 20 mil servidores, alcançamos 402 municípios gaúchos, que é bem significativa, atendendo uma diretriz nossa de descentralização, e foram aí praticamente 300 ações de ensino diferentes, entre elas 10 cursos de pós-graduação, um deles, todos estes cursos de pós-graduação, né, de especialização, produziram uma publicação para a gente partilhar, então, esse conhecimento em sala de aula. Um deles é o que a gente traz aqui hoje, que é em parceria com a URGS, né, na temática da segurança pública e dos direitos humanos, que traz aí os projetos e os artigos dos alunos. Então teve um diálogo interessante, a gente levou a pauta do serviço público para dentro da academia, e da academia recolheu essa sistematização que a gente precisava, né, para os saberes aí dos nossos gestores públicos em diferentes áreas bem estratégicas, que também é um outro diferencial da escola. A gente não trabalhou meramente com as questões de administração e gestão que são clássicas das escolas de governo, mas trabalhamos com política pública aplicada, como, né, promoção da igualdade racial e de gênero, segurança pública e direitos humanos, juventude, desenvolvimento regional, enfim, desenvolvimento local. Foram várias áreas, várias temáticas que a gente foi desenvolvendo com diferentes instituições, que tem a ver muito com o acúmulo em pesquisa, extensão e ensino, mas também com o território. Por exemplo, com a Unipampa a gente trabalhou políticas de fronteira para atender toda aquela região lá da fronteira, porque essa instituição já vem trabalhando, né, sistematizando isso. E assim vários outros exemplos. Quantos alunos, Sandra, passaram pela Escola de Governo? Ao redor de 22 mil. Quer dizer, é uma especialização. Em 3 anos de trabalho, porque a gente começa em agosto de 2011, né? A gente primeiro passa por um tempo de estruturação e os cursos começam, né? A escola efetivamente acontece a partir, então, de agosto de 2011. É uma especialização de servidores que depois, além, obviamente, da bagagem pessoal, acabam transferindo esse conhecimento para a prestação de serviço público. Esse é um dos motivos pelos quais a gente, né, providenciou, a gente fez seminários, aulas abertas também para incluir um maior número de pessoas, mas também buscou servidores que fossem multiplicadores depois desse conhecimento aí sistematizado, e por isso que a gente produz também as publicações, que é para fazer os registros, e muitas dessas especializações tiveram um caráter de projeto, assim. Os servidores puderam desenvolver projetos, né, durante o curso, durante sua pesquisa no curso, para poder implementar, e a gente tem vários exemplos, né, de implementações que elas decorrem, então, das formações oferecidas. Agora, quem passa pela Fundação de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul acaba presidente da República. Viu só? Não é assim, Sandra? Olha, meu. Não corre esse risco. Eu acho que está na hora das mulheres cada vez mais chegarem a espaços de poder, sem dúvida. Por que não? Estão chegando, né? Não tem área que não esteja hoje sob o controle das mulheres. Olha, lá na Fundação se produziu até uma situação tanto inusitada. Toda a diretoria é composta por mulheres.
Então, sou eu diretora-presidente, tem a diretora Karen, que é de desenvolvimento institucional, diretora Cirlei, administrativo financeiro, diretora Neca de educação e informação, e as chefias todas mulheres também. Foi uma certa coincidência, mas eu acho que demonstra também esse avanço que as mulheres vêm obtendo, né? Não só na área privada, mas também na área pública. As mulheres estudam mais, a gente viu o nosso perfil também, acho que deve ter por aqui, me permite, o perfil dos alunos, a maioria são mulheres da Rede Escola de Governo. Onde está faltando ainda realmente um predomínio feminino ou um equilíbrio é na política, nos cargos eletivos. Olha a diferença do gráfico aqui, Eugênio. Grande maioria. Vermelhinhos são as mulheres. Vermelhinhos são as mulheres. Acho que não tem aqui o percentual. Mas dá mais mas dá 70%. 2/3 aí. 2/3 aí. 2/3 o perfil dos alunos da Rede Escola de Governo, em grande medida, as mulheres estão se especializando mais, estudando mais. Nas faculdades também, eu noto que nas salas de aula o predomínio é feminino. É feminino. E a gente, assim, no trabalho que a gente desenvolveu, como a gente trata, né, de política pública aplicada em todas as áreas, mesmo na área de segurança pública, que sempre, né, tradicionalmente foi uma área mais dominada por homens, mas também tivemos muitas mulheres e despontando, assim, com um trabalho de muita qualidade, né? Tem algum dos cursos, Sandra, que tu veja, assim, como menina dos olhos, assim, que te dê mais orgulho, mais empolgação? Algum setor que tu possa destacar? É muito difícil porque a gente trabalhou de uma maneira muito plural e muito abrangente, mas já que a gente está num tema de gênero aqui, eu acho bem significativo que este governo foi o primeiro governo que efetivamente instituiu uma Secretaria de Política para as Mulheres, e com isto possibilitou que o Rio Grande do Sul firmasse acordos e acessasse recursos que antes eram impedidos de acessar. E talvez tenha sido uma das secretarias que tenha trabalhado de maneira mais transversal, até porque o tema exige isso. Então, este foi um curso que a gente fez, um curso de especialização que a gente fez em parceria com a PUC, e vários cursos de extensão com essa temática. E essa parceria demandou todos os diferenciais que a gente tem na Rede Escola. Por exemplo, era uma temática nova até mesmo para dentro da academia, então não foi possível fazer esse curso só com uma das faculdades da PUC, a gente teve que juntar. Foi serviço social, educação, e trabalhamos também bastante com a pró-reitoria de extensão. Então, esse foi um aspecto relevante. Também para a academia foi novo e também se constituiu, se desenhou o formato necessário. A gente não teve também só servidores públicos do Estado, porque essa era uma temática que, como havia ausência do Estado, demandava uma ação maior dos movimentos sociais. Então, a gente teve agentes sociais também interagindo. E a gente trabalhou com diferentes municípios, onde também é necessário levar, né, conhecimento, sistematizar para que essas coordenadorias, né, regionais e municipais pudessem efetivamente dar potência a essa política que foi implementada para as mulheres. E a gente teve vários resultados, assim, objetivos, né, e vários outros que são mais de caráter subjetivo, mas que demonstraram o quanto era importante a gente fazer todo esse movimento, né, para efetivamente dotar gestoras e gestores públicos para trabalhar com esse tema dentro do Estado. Então, se eu tivesse que escolher até por uma questão de gênero, eu acho que esse é um curso bastante emblemático, uma ação bastante emblemática que a gente teve. Mas a gente teve, por exemplo, toda uma ação voltada para a formação de servidores municipais, para a elaboração de projetos de SICONV, que nos permitiu fazer um convênio com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, é o único convênio do país, e fez com que o Rio Grande do Sul saltasse da 5ª posição para a 2ª posição em termos, né, de estado que mais apresenta projetos e consegue captar recursos federais a partir de toda essa mobilização. Só esse ano a gente fez mais de 15 turmas diferentes nas diferentes regiões do estado, com um recurso aí de R$500 mil que a gente obteve do Ministério de Planejamento. Também uma outra ação que é mais instrumental, mais curta, mas muito significativa. E acaba tendo para a melhoria da gestão pública, na vida que é o direta do cidadão. Exatamente, que é o que o cidadão reclama com toda razão, né? Pelo que tu estavas falando, Sandra, não tem entraves burocráticos a fazer parcerias com instituições privadas. Vocês fizeram parcerias com a URGS, mas também fizeram com a PUC tranquilamente. O critério foi instituições sem fins lucrativos, né? Que tem uma clara missão pública. Então, a PUC é um exemplo disso. É uma instituição privada, mas sem fins lucrativos e com uma clara missão pública que se engajou muito bem no nosso projeto, na nossa proposta. E com isso a gente fez com todas, praticamente são 34, com a Unicinos, com a PUC, com a FACAT, com a Unisc, com a UX, com a Fundação do Ministério Público. A Escola Superior está fazendo um curso conosco aí
de especialização também, ou seja, com várias instituições. A gente buscou um arranjo institucional que desse conta de uma visão de que a formação precisa acontecer incorporando diferentes forças da sociedade e de uma visão de uma esfera pública mais alargada, né? E esses cursos que a Fundação faz, eles são cursos, cobra? As pessoas pagam para fazer? Né? Totalmente financiado pelo Tesouro do Estado, né? Sempre gratuito, o acesso gratuito para o servidor e para os agentes sociais. Mas todos eles foram lançados por meio de edital público, né? Para que os diferentes servidores de diferentes segmentos tivessem, né, o acesso, pudessem disputar a vaga. Claro que tem uns que são muito específicos, por exemplo, na área de segurança pública, mais dirigidos, né, ao pessoal da segurança pública, mas todos foi realizado um edital público, uma chamada pública. Alguns a gente fez mais numa edição porque havia muita demanda, por exemplo, né? Agora, com o fim do governo, Sandra, como é que fica? Tem cursos em andamento? Vão terminar todos até dezembro, até essa troca? Como é que está a programação? A gente está numa programação de finalização, até porque a gente fez, né, uma programação evidentemente olhando o tempo de um governo, mas tem 2 cursos de especialização, pelo menos, que eles não se encerram, 3 cursos que eles devem seguir até o ano que vem. Sobretudo, alguns já encerraram as aulas, os créditos, mas estão na fase de elaboração, né, do TCC, ou enfim, ou do projeto final. E a Rede Escola, ela foi criada, né, por uma lei aprovada pela Assembleia que dota essa possibilidade de fazer esses arranjos, né, de parceria, que prevê, inclusive, né, esse formato em rede. Tem orçamento próprio para isso? Tem um orçamento, foi um dos projetos estratégicos do governo, monitorado, né, pela sala de gestão. A gente somando aí esses 3 anos, a gente chega ao redor aí de 9 milhões de investimento, né, na Rede Escola de Governo. E isso é um legado que fica, né, que a própria academia precisa se apropriar, os servidores públicos, e que a sociedade precisa, né, também de se manifestar se esta é efetivamente uma prioridade, né, e um investimento que deva ser feito na formação com esta lógica. Interessante, né? Porque nem sempre a gente fica sabendo de todas essas ações. Ao longo do governo eu acompanhei algumas, mencionei algumas na coluna, inclusive, mas a gente não consegue ter a visão. Porque é importante total, que, né, tenha visibilidade. Tem um dos relatórios aqui que fala infraestrutura e tecnologia. Essas pessoas vocês fizeram cursos para preparar as pessoas no sentido do uso de tecnologia de ponta na administração pública? Também a gente fez um curso, por exemplo, para todos os gestores, gerentes de TI de todo o estado, que a gente fez junto com a Unicinos. Mas este relatório, ele diz respeito da Fundação de Recursos Humanos como um todo, né? A fundação que agora no dia 15 de dezembro está fazendo aniversário aí, vai fazer 42 anos. E que tem 3 finalidades, né? Uma delas é a formação e desenvolvimento de recursos humanos, outra é a área de concursos públicos, que nós também realizamos um conjunto muito significativo, né, de concurso público, e a gestão dos estágios, né? Todos os estágios nos órgãos públicos passam então pela FDRH, e a gente fez toda uma modernização tecnológica para garantir, né, a segurança e o avanço nesse setor, né, dos concursos públicos, e também na área de estágios, que viabilizou uma política de estágios mais ampla, com acesso mais universal, mais equânime, mais igualitário para os nossos estudantes que estavam, enfim, disputando uma vaga de estágio no setor público. Tá aí. Do jornalismo para a administração, assim, feliz da vida. Para a gestão pública, feliz da vida. Tem a ver, né? A Rede Escola, eu trabalho, sou pesquisadora na área de comunicação pública também, e eu compreendo que a Rede Escola é um grande arranjo, um grande conjunto de relacionamentos e de debates e de interesses colocados, postos na cena pública para melhorar a administração. Então, consegui tangenciar aí a minha área também, com esse perfil, assim, de gestão que a escola tem. Nos deu muito trabalho. Todos os cursos são de oferta única, especialmente desenvolvidos para o perfil da demanda, né? E com o que também a academia nos trazia de mais inovador. Então a gente não comprou vaga em instituição nenhuma, pelo contrário, a gente levou nessa demanda e constituiu, junto com os servidores, junto com os órgãos, com as secretarias e com a academia, um curso especialmente desenvolvido para atingir aquela política pública. Isso foi um trabalho bem complexo, mas muito interessante, por isso teve essa potência toda, nos deu muito movimento aí em todo o estado, e com as diferentes carreiras, que isso também era uma preocupação que a gente tinha. Normalmente as carreiras que tinham formação, elas tinham
mais formação. E algumas estavam fora desse acesso. E a gente conseguiu incluir várias carreiras, né, de estado que antes não tinham acesso, que fizeram uma formação muito interessante, produziram, né, projetos de pesquisa. Além de toda essa parte de ensino, a gente teve também um edital de pesquisa que a gente lançou junto com a FAPERS. São 16 projetos titulados por doutores que buscam soluções, né, diagnóstico e soluções para a política pública aplicada em diferentes áreas, que serão entregues agora em dezembro também. Muito bom, Sandra Bittencourt, diretora-presidente da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Esfera Pública. Queridos colegas, muito obrigada pelo espaço, e os nossos ouvintes aí que certamente prestaram atenção e que vão ficar muito alertas para a continuidade de um projeto como esse.